naturais aprendemos é pelo meio dos nossos sentidos. Então, o hábito de você enxergar, ler e ouvir contribui positivamente para o seu aprendizado. Então, eu me esforço um pouco mais para trazer slides, para trazer algo mais mastigado, como o irmão disse, exatamente para tentar ajudar aos nossos irmãos que têm dificuldade, às vezes, de compreensão de algumas coisas, a compreender melhor. Então, desculpa aqui um pouco da bagunça que a gente faz, assim, puxa para lá, puxa para cá, mas a intenção é boa. Pode não ser... Fico bagunçando a casa dos outros. E, aliás, irmãos, obrigado pela hospitalidade que vocês têm me recebido. Vocês têm sido um exemplo para mim de recepção. Hoje eu tive um dia maravilhoso, fui recebido muito bem pelos irmãos. Fui ali na casa da Cássia, um almoço só Jesus, meu Deus. Eu preguei de manhã sobre glutonaria. Aí tinha um pudim. Tinha 2 pudins. Não tinha só um. Tinha... Agora pensando, né, pastor? Muito bom. E assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu? Vocês são servos do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus. Eu estou feliz, não é trabalho algum estar aqui com vocês. É graça a nós, né, no nosso ministério, estar aqui contribuindo de alguma maneira para o crescimento dos irmãos também, viu? Amém? Vamos orar um pouquinho? Pai, em todas as oportunidades que temos, nós nos colocamos na dependência do Senhor. Nós colocamos aqui que somos dependentes para falar, somos dependentes para ouvir, somos dependentes do Teu Espírito para discernir todas as coisas, e que qualquer ingerência contrária ao Teu Espírito Santo sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, que possa de alguma maneira interferir na absorção da Tua Palavra, na prática da Tua Palavra, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus Cristo. Nós apresentamos agora o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito a Ti. Nós levamos os nossos pensamentos cativos a Ti, em nome de Jesus Cristo, que nada possa nos separar desse momento de amor contigo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, te agradecemos. Amém. Cadê minha auxiliar aqui, a minha? Não veio, não? Tá aqui, não, sinto falta dela. Ela me ajuda sempre. Fica ali no cantinho, mas... Tá vendo, irmão? Como cada peça do corpo de Cristo, cada parte é importante, né? Às vezes... esse fio aqui, ó, se você puder colocá-lo aqui. Esse aí é tanto fio, né, cara? Meu Deus. Tanta parafernália. Jesus não precisava nada disso, né? Eita. Esses pastor moderno. Irmãos, também é do nosso hábito, nós estamos gravando para que eu tenha aprendido que existem ferramentas do Senhor que a gente tem que utilizar, viu? E graças a Deus a minha família em Poços, Goiás, eu sou de Poços, Goiás, está podendo assistir pregações aqui de Brasília. Sabe, irmãos nossos lá do Goiás, irmãos nossos eu vi até no acesso estrangeiro, em alguns lugares, pode deixar assim, em Portugal, Estados Unidos, Canadá. São lugares que a gente não tem, a gente fica assim, muito feliz em Deus de estar a mensagem chegando nesses lugares. Então eu vou estar gravando aí, tá? Deus abençoe os irmãos aí com o que a gente vai falar hoje. O tema hoje seria como enfrentar as tentações. Irmãos, como nós tratamos sobre a lei do Espírito hoje de manhã, é interessante que, como todas as vezes que servos de Deus vivenciam um encher do Espírito, algumas coisas seguem a isso. Ele vai abençoar uma coletividade, porque não é intenção de Deus te encher para você ficar só cheio para você.
para passar para alguém. Que aí você passa tudo que você puder passar, esvazia o copo, começa de novo. E a gente vai enchendo e esvaziando. Mas tem momentos da vida da gente que, principalmente quando a gente chega à compreensão que nós somos filhos de Deus, que o nosso espírito se alegra em Deus de uma tal maneira em que parece que, como Jesus, a gente escuta aquela voz lá do alto dizendo: Tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. E aí vem o Espírito como pomba sobre você. Nesses momentos, muitas vezes, nós somos levados à tentação. Isso acontece. E nós temos que aprender, então, a nos livrar dessas tentações, a enfrentá-las. Nós temos momentos em que vamos perder e teremos momentos que venceremos. Mas o fato é que isso é uma guerra que já está ganha. O final dessa guerra a gente já sabe que é a glória. E que nós já alcançamos essa glória em Cristo Jesus. Mas essas batalhas têm momentos que vão servir para que a gente possa compreender quem nós somos. Deus vai permitir-nos passar por provações, por tentações, para que não Ele saiba, porque Ele sabe quem somos, mas para que eu e você saibamos quem nós somos. Cada parte da nossa vida, no corpo, na alma e no espírito, serão testadas. E uma vez aprovadas, serão refinadas como ouro e um precioso metal. A glória te reveste. Cada provação. Por isso que o justo vive de fé em fé, de glória em glória. E nós somos assim, refinados. E a imagem do Deus invisível é produzida em nós. Isso é muito glorioso. Para quem ama isso, para quem ama o Senhor, vamos acompanhar alguns textos aqui, irmãos. O papel do cristão, de Deus e do diabo, nesses momentos de provação, não podem ser confundidos. Eu tenho visto isso na minha caminhada cristã, algumas pessoas entendendo, por exemplo, que Deus tenta as pessoas. Deus não tenta ninguém. Deus, Ele permite você passar por provações. Quem é o tentador? É o Satanás. Ou algum espírito enviado da parte, às vezes até do próprio Deus, que permite você ser tentado. Mas Deus a ninguém tenta. Amém? Isso a gente encontra em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ver: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Repita comigo: íntegro. Íntegro vem de inteiro. Se eu sou corpo, alma e espírito, Deus quer que essas 3 áreas da minha vida sejam tocadas e sejam consideradas íntegras. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da glória. Nós temos pelo menos 5 tipos de coroas na Bíblia. Essa é uma delas. Para aqueles que passam por tentações, provações, é uma coroa que você vai receber no céu, chamada coroa do quê? Do quê? Da vida. A coroa da vida, ela é oriunda, ela é provinda das suas provações. Aqueles diademas que são descritos em Apocalipse, que a gente encontra os servos usando lá em Apocalipse, são coroas. E a Bíblia cita pelo menos 5 tipos. Essa é uma delas. Que você vai receber pelas suas provações. Amém? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode tentar
não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai, seduz, e então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes quando nós estamos sendo tentados, é aquele momento em que parece que Deus está calado, e na verdade Ele está calado. Porque imagine você fazendo uma prova agora, talvez do Enem, vocês mais jovens, ou de vestibular, ou um concurso público, e você tem um mestre ali na frente e você acha justo ele te dar cola naquele momento? Não, né? Mas o bom mestre, ele prepara você para as provas, de maneira que todas as vezes que você é levado para a tentação, é porque no teu espírito já estão todas as verdades espirituais necessárias para que você seja aprovado nessas situações. E muitas vezes nós não trazemos para a nossa meditação, para o nosso meditar, essas verdades. Nós não preparamos o nosso coração para enfrentar essas coisas. Tem algum tipo de casinha aqui? Algum tipo de... Como é que chama aquele? Arapuca, né? Eu tenho o costume de fazer essas presepadas. Então, pense em Deus como um técnico, irmão. Na hora que o atleta está lá se esforçando, tudo aquilo que foi treinado, ele está torcendo por você, irmão. Para que você... Mas, na hora que você acerta, você vai para o pódio. Mas na hora que você erra, é hora de sentar mais uma vez com o seu técnico e corrigir esses erros e acertar alguns detalhes. Então a aprovação muitas vezes para nós é motivo de sermos felizes e não ficarmos tristes. E na verdade a gente está passando por provas às vezes e fica assim, né? Então não murmure, irmão. Você é um filho de Deus, e como filho de Deus, quando a pomba desceu sobre Jesus e disse, este é o meu filho amado em quem me compraz, o Espírito pega ele e leva ele para o deserto para ser tentado. Se regozije, fique feliz, porque Deus está operando na sua vida nos momentos das provações. Amém, querido? Como enfrentar tentações? Se eu tenho uma tentação, eu tenho que entender que ela vai tocar em alguma parte, muitas vezes, no meu corpo, na minha carne. Ou muitas vezes ela vai ser produto de tentação da minha própria alma. Ou muitas vezes vai estar sendo tentado o meu próprio espírito. Olha que coisa louca, né? Não é à toa que a Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O meu espírito ele precisa ser humilde. E um espírito soberbo é pecado do espírito, a soberba. Eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre isso. João 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Preste atenção nisso. Quando eu falo dessa tríade satânica de tentação, olha o que está dizendo. Eu estou dizendo que quando o meu corpo é tentado, eu estou dizendo que isso é concupiscências da minha carne, os desejos da minha carne são tentados. E eu também posso afirmar para você que quando a minha alma está sendo tentada, são coisas que eu observo, que eu cobiço, são os desejos que entram pelos meus olhos, ou enfim, pelos sentidos que fazem com que a minha alma tenha conhecimento das coisas deste mundo. Eu começo a ser tentado na minha alma pelas coisas que eu quero. E uma vez que a cobiça entra em mim e o pecado jaz à porta, cabe a você dominar. Soberba da vida, como eu disse, né? É um pecado do espírito. Quando nós não somos humildes de espírito, nós nem pertencemos ao reino dos céus. A primeira coisa que Deus faz conosco é fazer-nos entender que nós não somos... Sabe aquela musiquinha do você não vale nada, mas eu gosto de você. Misericórdia, pastor, estou cantando. Como vai me chamar aqui? O irmão está cantando. Sei lá quem canta isso. Mas é mais ou menos assim. Quando você entende que você não é muita coisa, aí como podes me amar, Deus, sabendo que eu sou falho,
sabendo o que eu faço de errado, como podes me amar assim? Você começa então a experimentar algo de Deus diferente, quando você entende quem você é. E na medida que você entende quem você é, você vai entendendo quem Deus é. E você vai entendendo que Ele é muito grande, você é muito pequeno, mas você vai entendendo também o que alguém tão pequeno pode ser em Deus. Em Deus nós podemos ser muito grandes. Na medida que Deus te dá alicerce, te afunda, bota para baixo, Ele também te dá altura. É uma coisa equilibrada. Bem? Como enfrentar tentações, então? Se eu tenho carne, se eu tenho alma, se eu tenho espírito, eu vou lhe mostrar como não vencer primeiro, porque eu aprendi lá na exegese, sei lá na hermenêutica, que primeiro você expõe as coisas maus, para depois você falar as coisas positivas, que aí é mais didático para a mente humana. Então, quando você for falar alguma coisa, comece por aquilo que é errado, para depois você ensinar o certo. Mais didático. Bem? Então, como não vencer? Vamos lá na Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, verso de número 15. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós temos aqui uma ordem, uma determinação para que o homem não pudesse, então, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que o homem, então, come. Mas eu quero te mostrar aqui como é que funciona esse negócio da tentação da carne, da alma e do espírito. Nós vamos ver que esse cidadão, Adão, não venceu. Ele não venceu essa tentação e o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos passaram a ter pecados. E nós precisamos, então, de um Salvador, que é Jesus Cristo. Por causa disso, não é verdade? Então, quando você pega no capítulo 3, você vai ver mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse. Sim. Não comerás de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Texto que todos nós conhecemos, né? Agora vamos começar a pensar. No momento em que ele come, ele olha para uma comida. Qual é a parte do corpo que está sendo tentado? Corpo, alma ou espírito? O corpo. Né? É um alimento físico, você vai comer. Nós falamos aqui hoje sobre... Eu vou lançar lá no canal, vocês assistem, nós lemos vários textos que mostram todas as tentações da carne. Nós falamos de manhã aqui. Um monte de pecados que são específicos da carne. Nesse momento aqui, ele está sendo tentado pela comida. Opa! Senhor, tu sabes. Perdão. Estava bom. Então, querido, ele come alguma coisa que era proibido o acesso. Ele transgrediu, então, uma ordem direta do Senhor. Quando a gente peca, é a transgressão da lei direta de Deus. A força do pecado está diretamente na lei. Não é verdade? Então,
eu tenho aqui então a tentação da minha carne. Já caiu. Na primeira fase do vestibular aqui, caiu. Não passou. Segunda, vendo que era desejável para dar entendimento, ficou olhando para aquilo. E outra, quando o diabo consegue tocar na sua... São fases. Depois eu vou mostrar isso lá com Jesus Cristo, sendo tentado também. Aí vai para a segunda fase aqui. Vamos então ver a alma desse cidadão. Vamos ver o que tem de conhecimento nessa alma de Deus. Vamos ver o que tem nessa cachola aí. Aí ele chega para conversar com a Eva fala o que para ele? Para a serpente. Olha, do fruto que está no meio do jardim, nós não podemos comer. Querido, a palavra de Deus deixa claro que o fruto que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Opa! Essa pessoa não sabe nem diferenciar onde é que está a árvore, qual árvore que é. Ela não está muito por dentro da palavra de Deus, não. A árvore que estava no meio do jardim, se você acompanhar nos versículos anteriores lá, é a árvore da vida. Mas foi assim que Deus disse, ó. Ela já entra e confunde a cabeça dela com aquilo que Deus havia dito. E ela engole aquela confusão. O que tem que ter na minha alma? O que Paulo fala que um culto racional que agrada a Deus é um culto que está aqui, ó. A palavra de Deus, ela desce ao meu espírito e o meu espírito faz com que a minha alma chegue ao conhecimento das verdades de Deus. A minha alma é participante do mundo físico por meio do meu corpo e ela também participa do mundo espiritual por meio do meu espírito humano. Então, aquelas verdades que Deus trouxe ao seu espírito, a sua alma tem acesso a isso. Desde que você medite nela de dia e de noite, você passa a conferir coisas espirituais com coisas espirituais, você passa a meditar nelas, então você começa a renovar a sua mente diariamente, você começa então a oferecer um culto que agrada ao Senhor. Dessa maneira, a gente consegue vencer a tentação. Desse jeito aqui, não. Eu não sei nem onde é... Irmão, onde é que está aquele texto? Ixi, não sei. Eu sei que está lá na palavra. A gente... Misericórdia, eu assisti um canal esses dias aí, e foi muito engraçado. Você sabe aquelas coisas que você escuta? Me dando uma dica que a gravata está toda torta. Pronto. É discrepas, pastor. Aí, estou lá assistindo, aí tem aquelas coisas, né? A pessoa fala um negócio da cabeça dela e fala que está na Bíblia. Já viu isso? Ah, fala, tem na Bíblia. Aí você olha para cá e diz assim, para não perder a amizade, você fica quieto. Mas você escuta dessa toda hora, não é verdade? Ela está falando coisas, irmão, que nem na palavra tem. Aí ela fala assim, porque Deus disse, nem tocareis nele. Em momento algum, Deus falou para não tocar nesse fruto, podia tocar, não podia era o quê? Comer. Porque Deus disse que nem tocareis nele. Meu irmão, você não sabe onde é que está o texto, você não sabe onde é que está essa palavra, você não sabe nada da palavra do Senhor, fica fácil do diabo te tentar. Fica fácil de você cair nas tentações. Porque foi assim que o primeiro homem caiu. Mas o último, Adão, o segundo homem, não caiu nessa lorota. Nós vamos entender. Jesus, o último Adão, e o segundo homem, o espiritual, não caiu. O Adão, natural, terreno, caiu. Que vive só com a sua alma, é uma alma vivente, que se estriba no seu entendimento, que se estriba no que entende, no que sabe, não viveu porque não prestou atenção na palavra de Deus. É óbvio, ele não sabia nem o que era morte, né? Certamente morrerás, morte. Morte. Quem é morte? Morte, o que deve ser morte? Não é verdade? Então, mas ele não prestou atenção, irmão. Mas nós não precisamos passar por isso. Nós temos a palavra para nos ensinar, amém? Como vencer, então, as tentações? Vamos lá, Mateus capítulo... Perdão, antes de você ir para lá, eu tenho que falar do Espírito. A alma foi tentada, ok? E o Espírito? Sereis como Deus. Soberba. Sabe quando você quer ser o que você não é? Às vezes nós é para baixo ou para cima.
Às vezes você quer ser uma coisa muito abaixo do que Deus chamou para ser. E às vezes você quer ser uma coisa muito acima do que Deus chamou para ser. Então, essas tentações, essas coisas que Deus trabalha em nós, fazem com que a gente venha encontrar o nosso perfeito número, o nosso ajuste. E esse ajuste nas mãos do Senhor, se é 2 pães ou 3 peixes, Ele multiplica de forma sobrenatural, o que eu não posso ser nem mais nem menos. Mas a multiplicação daquilo que eu tenho, Deus fará. Eu só não posso querer ser nem muito nem pouco. Tenho que entender quem eu sou em Cristo. Eu tenho que ter uma identidade. Eu tenho que saber quais são os dons. Aliás, quando tiverem um tempo, pode me convidar. Eu tenho um seminário de dons e talentos muito jóia para ministrar. Que você vai identificar seus dons, seus talentos, e a partir disso se colocar à disposição da sua liderança, dizendo, olha, eu percebi que eu tenho essa vocação. E você se colocar então à disposição dos pastores, para você trabalhar. Às vezes você não trabalha, porque às vezes você não sabe nem quais são os seus dons, a sua vocação, o seu chamado. Mas quando você encontrar isso, você vai ver que é uma produção natural. Você vai produzir frutos de forma tão natural, porque é dom, é de graça, é simples, acontece. Igual eu estou falando aqui na frente, vai falando, acontece, vai saindo. É de Deus. Deus nos dá e a gente opera através desses dons. Amém? Já fiz o meu comercial, viu? Pode me chamar. 4, 1 a 11. Mateus 4, 1 a 11. Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado. A seguir do quê, né, irmão? Ele tinha acabado de ser batizado. Pensa no fogo, na glória, né? Oh, aleluia, né? Os irmãos, ó, no poder, né? O Espírito desceu, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Os tradicionais ali, né? Oh, glória, né? Os mais pentecostais, né? Daquele jeito, né? Então, cada um no seu quadrado, mas todos ali contemplando que é o Cristo. Todo mundo ali. Aí, acontece que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como é que é isso, né, irmão? Viu o que eu falei para vocês? Às vezes Deus enche a gente, aí tá tudo acontecendo, os sinais acontecendo. Ali já teve a conversão de água em vinho, aquele tanto de gente seguindo, aquela coisa tudo acontecendo. Né? Sabe quando está tudo dando certo na sua vida? É bom esses momentos? Mas tem hora que chega, irmão. Chega as tentações. Está tudo dando certo no ministério, está tudo dando certo no trabalho, aí de repente aparece um abençoado lá, misericórdia. Aparece uma irmãzinha, aparece um irmãozinho, aparece, né, você fala, oh Jesus. Né? Não acontece isso? Está acontecendo, querido. Aparece um tentador aqui. Aproximou-se, verso de número 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação vem para a carne, né? Está com fome, está com algum desejo, alguma necessidade da carne. Pão. E na hora que chega a tentação até você, a gente tem que ter isso dentro da gente. Palavra. Nem só de pão viverá o homem. Eu não sei quais são as tentações da sua carne, amado, mas você pode anotar na sua Bíblia aí, se você quiser, Gálatas 5, a partir do verso 17, vai citar um monte de tentações da carne, de obras da carne. Colossenses capítulo 3, a partir do verso de número 4 e 5 em diante, vai dizer para você um monte de tentação da carne. E fala para você se despir desse velho homem que pratica essas coisas. E se revestir de um novo homem.
como vencer. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Agora vamos para as concupiscências da alma. Adão não passou, né? Nem no corpo, nem na alma, nem no espírito. Jesus já passou pelo corpo. Agora vamos para a alma. Vamos testar a alma de Jesus, ver se tem palavra aí nessa alma. Se o diabo tenta Deus encarnado para saber se tem palavra lá dentro, ele não vai tentar a gente? Imagine, irmão. Ele vem tentar o verbo que se fez carne. Como pode ser audacioso desse jeito? A palavra encarnada, a ação, o verbo significa ação, o estado fenômeno da natureza, os verbos são ações. O agir de Deus estava ali na forma humana. E ele chega para querer testar o Filho de Deus, se ele conhecia a Bíblia. Será que ele tenta testar a mim e a você? Se a gente conhece a Bíblia? Porque ele diz o seguinte, verso de número 6, ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito para que te guardem. Ele está citando um salmo, querido, 91, uma parte do salmo. Ele pega a palavra e diz assim para você: vai, irmão, profetiza. Não está escrito que você é assim, você é filho de Deus e tal, papapá. Aí tu fica que nem um crente menino. Me dá, Senhor. Me dá batata. Me dá. Eu sou filho de Deus. E você fica sendo tentado com a própria palavra do Senhor, por não conhecê-la toda. E Jesus, conhecendo o restante da palavra, ele diz: mas não tentarás o Senhor teu Deus. Você tem que conhecer a palavra toda, irmão. Porque a palavra não pode haver contradição em si mesma. Ela não pode dizer uma coisa num lugar e em outro você está dizendo outra. Isso é interpretação minha e sua erradas, equívocas. Entenda uma coisa: por mais que eu ore sobre qualquer coisa, por mais que eu tenha fé sobre qualquer coisa, existe uma coisa que chama-se soberania de Deus sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo. Se Ele não quiser, não vai acontecer. E Ele vai continuar sendo Deus. E se Ele quiser, vai acontecer, Ele vai continuar sendo Deus. Ele é Deus por sim, Ele é Deus por não, e Ele é Deus por ainda não na sua vida. Ele não está dizendo não. Ele está dizendo ainda não. Conhecendo isso, eu passei nas minhas orações incluir também: Senhor, trabalha na minha vida para que eu possa receber aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu sei que muitas vezes eu não tenho hoje, porque eu ainda não estou trabalhado o suficiente para receber. Então trabalha na minha vida, Senhor, para eu receber um ministério, para eu receber filhos, para eu receber heranças, para eu receber dinheiro, para eu receber tudo que eu preciso receber. Porque a Bíblia fala muito claramente, querido, que a gente tem uma facilidade imensa de se corromper. E você pode se corromper pela falta de alguma coisa, e você pode se corromper pelo excesso de alguma coisa. Seja o que for. Pode nos fazer pecar. Não é verdade? Então, a justa medida, a gente aprende então. E é isso que Jesus... eu sei que a palavra de Deus me diz que eu posso atirar, mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não tem que provar que Ele é Deus para ninguém. Ele continua sendo Deus, querido. Uma vez um rapaz novo convertido, conta-se que ele entrou num salão e, muito com vontade de evangelizar, ele tentou falar para quem cortava o cabelo dele sobre Jesus. E o cabeleireiro disse: rapaz, como é que você pode acreditar em Deus? Está vendo aquele cara deitado ali? Está vendo a fome? Está vendo essa tanto de coisa no mundo? Como é que você acha que existe Deus?
E ele, novo convertido, não tinha muito o que dizer. Não tinha muita argumentação. E ele ficou angustiado com aquilo, ficou agoniado. Mas ele falou, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a evangelizar esse homem. Terminando de cortar o cabelo, ele se levantou. E quando ele dobrou assim, deu um passo para fora da loja, tinha um rapaz deitado no chão com um cabelo desse tamanho. Ele voltou para o cabeleireiro e disse assim, se não existe Deus, também não existe cabeleireiro. Não existe cabeleireiro. Aí, tá vendo como é que eu não gosto de crente? Crente é tudo doido. Tá vendo aí, ó? Como é que não existe cabeleireiro? Eu sou o quê, rapaz? E aquele rapaz ali fora com aquele cabelão daquele jeito? Aí ele falou assim, mas ele precisa vir a mim. Aí ele falou assim, ele precisa vir a você para existir cabeleireiro? Então por que você não vai até Deus para que exista Deus? Isso é sabedoria do alto, irmão. Amém? Deus continua sendo Deus, irmãos. Capítulo 4, verso número 7. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Olha que coisa maravilhosa. Aí vem a tentação do Espírito. Te leva para um lugar que faz você olhar, né, com as concupiscências dos olhos, né, a soberba da vida, está tudo ali já diante de você, essa tríade satânica, aí te oferece a glória de algumas coisas. Seja lá no seu trabalho, seja lá na sua casa, seja onde for, ele paga o preço que for necessário, porque ele é o príncipe deste século. Ele é conhecido como o Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos. O Satanás é conhecido como o príncipe deste mundo, que foi julgado na cruz do Calvário. Ele te oferece aquilo que... Qual é o seu preço? Qual é o seu valor? Ele vai pagar. Amém? E aí você vai dizer nesse momento o quê? Ele vai te fazer se ensoberbecer. Sabe aquele tapinha nas costas às vezes que você espera receber? Aquele reconhecimento? Esses dias eu ouvi um pastor falar para o outro, pastor que eu gosto muito dele. Eu ouço muito ele. O pastor dele, quando ele terminou de pregar um dia, virou para ele e falou assim, ele terminou de pregar e falou, e aí pastor, gostou da mensagem? Aí o pastor virou para ele e falou assim, meu filho, quando você não tiver nada para pregar, pregue Jesus. Isso há 40 anos atrás. Meu filho, quando você não tiver nada para pregar, você fala de Jesus. E esse homem hoje é um homem que eu ouço toda segunda de manhã, num programa, Café com Fé. Toda segunda de manhã, a gente chega amanhã, a gente acorda. Volta lá. Desconstruindo a religião. Ele fala muito sobre esse assunto. Então, quando você não tiver nada para pregar, vai tentar tirar de você a adoração, irmão. A verdadeira adoração no seu espírito. Ele vai querer, o diabo quer adoração. Ele precisa, não sei, tem uma necessidade pessoal de ser adorado. Porque ele quis ser igual a Deus, ele quis ter um trono igual a Deus, ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ele quis ter um trono. Se Deus tinha um trono no norte, ele ia botar no sul. Se Deus estava no norte, ele ia botar no... Enfim, para ter o mesmo patamar de Deus. E como caísse do céu esse querubim da guarda ungido, que era cheio de Deus, perfeito, era no caminho do Senhor e andava no brilho das pedras. Olha que coisa. E ele caiu. E ele se coloca na presença de Adão
como uma serpente. E então, após o pecado, ele recebe uma condenação de que ele vai comer pó da terra. O homem foi feito do pó da terra, não é verdade? Eu vou me alimentar do quê? Aquilo que Deus cria a carne do homem. A carne do homem veio do pó da terra. Ele começa a se alimentar do pecado, da carnalidade do homem, do pó da terra. Ele começa a se alimentar de nós. Quando nós pecamos nesse templo e usamos essa carne para pecar, você está oferecendo culto a Satanás. Isso aqui é uma realidade que tem lugar que não gosta de ouvir, mas a realidade é essa. Quando você se rende ao pecado, você está usando o templo de Deus para oferecer culto a Satanás, porque isso é o que ele quer fazer. Ele quer matar o seu espírito, que lá é o lugar da adoração, porque o pecado mata o espírito. Então ele mata a adoração de Deus e recebe culto. É isso que acontece. Eu estou sentindo, irmão, o óleo de Deus escorrendo na minha cabeça quando eu estou falando isso para vocês. Preste atenção nisso. Quando você estiver lá sendo tentado, a cobiça, seja na carne, seja na alma, seja no espírito, o que o diabo quer é usar esse templo teu, que é um templo santo, que é onde Deus habita, para se alimentar do seu pó, do pó da terra, dos seus pecados, receber adoração dessa maneira. E de uma maneira agora frustrada para nós que somos novos nascidos, tentar matar o nosso espírito, que agora a gente aprendeu, né, irmão? Hoje de manhã. Quem não ouviu de manhã o Espírito da vida? O Espírito da vida te tirou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. No momento em que o pecado tenta ferroar o seu espírito, o aguilhão do pecado, da morte, tenta dar uma cutucada no seu espírito para fazê-lo morrer, lá está o Espírito de Deus, o Espírito da ressurreição. Se ele ressuscitou Jesus com todos os nossos pecados da humanidade inteira, esse Espírito não ressuscita o meu espírito. O Espírito está lá. Não adiantava só tirar o pecado de mim, como eu disse de manhã. Eu precisava trazer vida dentro de mim. Eu precisava botar dentro de mim, de você, a vida de Jesus Cristo, para que nossa vida fosse transformada. A vida que vence não é a minha vida. A vida que tem fé não é a minha vida. A vida que ora não é a minha. A vida que crê não é a minha. É Cristo em nós. É a pessoa de Jesus em nós. De maneira que toda a glória, toda a honra, tudo é dele, por meio dele, para ele, todas as coisas, irmão. O Evangelho de verdade, ele vem suprir uma carência nossa tão perfeita. Ele coloca a gente no lugar certo e Deus no lugar certo. Que você, quanto mais você diminua eu, mais ele cresce. E você sai desse negócio, dessa tentação de ser tentado no espírito, de ser soberbo, de ter um ego inflamado. Amém, irmão? Mesmo que você ore, se lembre, mesmo que você jejue, mesmo que você faça todas as atividades, disciplinas espirituais, se lembra do que a Bíblia diz em alguns textos que nos deixam atravessados, quando diz assim, por exemplo, que o publicano subiu para orar, o fariseu subiu e disse, graças te dou, porque eu oro tantas vezes por dia, por semana, jejuo tantas vezes, enfim, tenho minha disciplina espiritual. Aí o publicano, o pecador, o pobre, o miserável, não conseguia nem levantar o olho e falava, "Você é propício a mim, Senhor, miserável pecador." E quem desceu justificado para casa foi esse publicano. É o que o Evangelho me ensina, é o que o Evangelho te ensina. Para a gente não ser soberbo no espírito. Mesmo você tendo horas de oração, mesmo você tenha horas de jejum, mesmo você tenha horas de leitura da palavra, preste atenção que ele vai te provar com isso. É muito fácil eu conviver com a deidade e ser soberbo. Foi isso o pecado de Lúcifer, dos anjos. Eram espíritos, são espíritos ministradores, são anjos, mas no espírito desses caras tinha pecado, iniquidade, soberba. Ele vai tentar te tentar. Escute o que eu estou lhe dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Ele vai tentar. E você vai ser como Jesus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Não adore a si mesmo, não adore a criatura, não adore as coisas, não adore este mundo, não adore a nada. Nada. Adore ao Senhor da glória. Amém, irmão? Estou acabando.
Devemos enfrentar as tentações sabendo que nenhuma será maior do que as nossas forças. E isso está escrito. Nenhuma tentação é maior do que as nossas próprias forças. Deus não dá tentação acima daquela que você consiga suportar. Um pai não pede ao filho para fazer uma coisa que ele não consiga para fazer. Eu duvido que o Bruno pegaria o Davi e falaria: Davi, sobe aqui e pega para mim alguma coisa aqui em cima, porque você sabe que ele vai cair. Você não pode pedir a um filho fazer uma coisa que você sabe que ele não consegue. Bem? Devemos enfrentar tentações usando a armadura de Deus, querido, que está lá em Efésios. Nós temos que proteger o capacete da salvação, proteger a minha mente, tem que estar protegida a minha mente. A minha alma tem que ter Deus dentro dela, tem que ter salvação dentro dela, tem que ter meditação diária dentro dela. Eu tenho que ter uma sandália, eu tenho que caminhar com a preparação do Evangelho todos os dias. Eu tenho que caminhar pensando no Evangelho, como um semeador que sai a semear. Ele não é burro semeador, mas ele semeia nos espinhos, ele semeia nas pedras, ele semeia na beira do caminho. Ele não é bobo, mas semeia no solo bom, mas é o que Deus está falando, que o tipo de solo, querido, que você vai estar semeando, só quem sabe é Ele. Você não sabe quem está com o coração duro, quem não está, quem está na beira do caminho, quem colocou, enfim, você não sabe, mas o que te importa é semear. Um planta, o outro dá o crescimento, um planta, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Bem? Usando a palavra de Deus em todo o tempo, querido. Como eu disse, se você as armas espirituais, que são descritas lá em Efésios, capacete da salvação, tudo tem a ver com palavra. O cinturão da verdade, tem a ver com santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Aquilo que segura a sua espada, que é a própria espada do Espírito, é a palavra. Para você ter um instrumento de ataque, que é a espada, quando você disser em nome de Jesus e começar a profetizar, ou seja, falar alguma palavra, usando o nome de Jesus como uma arma de ataque aos seres espirituais, tem que ser respaldado na palavra. Amém? Tem que ser com a palavra. Tudo é a palavra. A couraça da justiça, né? Pela palavra. Eu tenho que ter uma retaguarda protegida. Eu tenho que ter o meu peitoral na frente também. E o escudo da fé também. A fé vem pelo ouvir a palavra. Eu só posso me defender, ou atacar, ou carregar uma espada, ou caminhar, ou seja o que for, por meio da palavra. Tudo é a palavra. Amém, querido? Sabendo que faz parte da vida cristã as tentações. Como é que você enfrenta elas? Faz parte. Não tem essa coisa de jovem? Faz parte. Faz parte. Mas, em Mateus capítulo 6, eu nem botei aqui, quando Jesus ensina, Pai nosso que estais no céu, eu sei a quem eu oro, para quem eu oro. Eu sei que eu sou filho. Eu sei que o Pai é nosso. Não é oração só para mim. Pai, que é nosso. Já começa por aí. Me esvaziando da minha oração para o meu umbigo. Pai nosso, que estais nos céus. Santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas. O que mais? Não ouvi? Não nos deixeis cair em tentação. É aquele coração que sabe assim, Senhor, não me leve para a tentação não, porque eu sou fraco. Não queira ser soberbo, fala, estou preparado para enfrentar o que for. Pode mandar, Senhor. Quando sou fraco é que sou forte. Quando eu, Senhor, tu sabe que
Tu sabe, né? Botou o pudim e viu o que deu. Comi mesmo. 2 vezes. E queria comer a terceira. Quando tiver mais intimidade, a gente come a terceira, né, cara? Amém, querido? Oração e vigilância, sem excesso de autoconfiança na sua própria capacidade. Que Deus te abençoe, querido, e te livre do mal. Amém? No Jesus. Quem está a palavra? Quero orar. Primeiro com vocês, né?